Vamos lá, irmãos? Tá bom. Abra sua Bíblia comigo. É um texto paralelo ao texto que o pastor tem usado na nossa série de mensagem. Ele fala da mesma coisa, mas eu quis usar o texto de Mateus por algumas circunstâncias que eu entendo que seria mais confortável para mim. Uma porque Mateus estava, no momento que Jesus conta essa parábola, Mateus estava lá presente, sabe? Lucas, ele escreve, mas com certeza ele escreve aquilo que ele aprendeu de Paulo, que Paulo aprendeu de algum outro discípulo. Então eu vou aqui caminhar pelas palavras de Mateus. E o texto é Mateus capítulo 13, nós vamos ler do 3 ao 9, e depois nós vamos ler de 18 ao 23, que é a explicação da parábola. Antes disso, eu quero trazer para vocês o cenário, o contexto dessa parábola, para que quando a gente for ler, você vai entender o que está acontecendo nesse exato momento em que Jesus fala essa parábola. Porque essa parábola, irmãos, ele é um ponto de partida, é um início de algo, vamos dizer assim, um focar diferente daquilo que Jesus estava fazendo até aquele momento. Da parábola em diante, Jesus ele realinha o foco do evangelho e agora ele começa a falar na intenção de alcançar outras pessoas. E eu quero compartilhar isso com vocês. Se você virar uma folha da sua Bíblia, você vai encontrar o contexto dessa parábola logo no capítulo 12, quando a epígrafe do texto diz que Jesus é o Senhor do sábado. Aí você já dá para ter uma noção que o momento que está acontecendo, esse cenário dessa parábola, o momento que Jesus vai pronunciar essa parábola, é um sábado de manhã. E antes de ler ela, eu quero que você entenda o que está acontecendo. O tema dessa mensagem hoje é um coração sufocado, porque hoje nós vamos falar do terceiro solo, que é aquele solo espinhoso, aquele solo onde o semeador semeou a semente, e ela cresce, mas devido aos espinhos, a sufocam, e ela não consegue dar um fruto. E é sobre essa semente que a gente vai falar. Mas para que você entenda esse texto, eu quero que você entenda uma coisa comigo. Esse momento aqui é um sábado de manhã. Se você olhar o capítulo 12, Jesus está dentro de uma sinagoga. Ele cura um homem da mão atrofiada. Os fariseus que estavam dentro daquela sinagoga, eles não gostaram do que Jesus fez. Para eles, Jesus quebra uma regra do Shabat. Então, naquele momento, aqueles fariseus, eles começam a conspirar contra Jesus. E Jesus, vendo o pensamento daqueles homens, Jesus sai de dentro daquela sinagoga e entra dentro de uma casa. E no momento que ele entra dentro daquela casa, a multidão segue ele até aquela casa. Alguém leva para ele um homem endemoniado, surdo e mudo. Jesus, ele cura aquele homem. E mais uma vez, se você olhar o capítulo 12, um capítulo antes desse que nós vamos trabalhar nesta noite, mais uma vez, aqueles fariseus se recusam a reconhecer que Jesus é o Messias,
que tantos eles esperavam. Você vai ver que no versículo 12 ainda, Jesus agora ele sai daquela casa e ele vai em direção à beira do mar. E como sempre, ele nunca consegue estar sozinho em um local. Quando ele chega na beira do mar, o texto vai dizer que não é uma multidão, são multidões o seguem. Jesus ainda está na mente dele, irmãos, todo o episódio daquela manhã de sábado, a cura daquele homem das mãos atrofiadas, e aquele povo religioso, com o coração trancado, endurecido, um coração talvez igual àquele do primeiro que ele fala, aquele coração batido de tantas pessoas passarem naquele solo, e a semente ela não consegue aprofundar na terra, e aí vem as aves do céu e come. Talvez seja esse coração que Jesus fala na parábola dele. Então naquele momento que Jesus está na beira do mar, vendo aquela multidão, ou aquelas multidões, ele lembra de todo esse episódio, de dentro da sinagoga, de dentro da casa, a cura daquele homem, e os corações daqueles religiosos naquele momento. E é nesse exato momento que Jesus decide realinhar o foco da expansão do reino. É nesse exato momento que Jesus começa a usar as parábolas. E em ordem cronológica, essa é a primeira parábola que ele vai usar. E o que é parábola? Parábolas são histórias do dia a dia que ilustravam realidades e verdades espirituais. Então é nesse momento, o cenário para nós chegarmos aqui em Mateus capítulo 13, é o momento onde Jesus, vendo aquela multidão, e vocês sabem que enquanto tinha multidão perto de Jesus, era um empurra-purra, porque as pessoas queriam tocar Jesus, porque eles sabiam que se tocasse Jesus, eles seriam curados. Então Jesus faz o quê? Jesus entra num barco, afasta o barco da beira do mar, e ele levanta a sua voz e diz, acompanha comigo na sua Bíblia, é o nosso texto de hoje: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol ele saiu, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vai para o 18 agora comigo, que é a explicação da parábola. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra
e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Vamos orar novamente? Pai, nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra. Abra o nosso coração, Senhor. Abra a nossa mente. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a Tua palavra, para podermos ouvi-la, para podermos olhar para ela, examinar ela, Pai, de forma a podermos Te entregar um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. Pai, que a Tua palavra alcance o nosso coração. Que nesta noite, Pai, o nosso coração não seja como este coração sufocado, nem aquele que foi duro ao ponto da semente nem brotar, e tampouco aquele que é de pedra, mas que o nosso coração seja um coração de terra boa, apto para a semeadura, para que possamos dar fruto para o Teu reino, Senhor. Deus, eu Te peço em nome de Jesus, não deixa, Senhor, que nenhuma das minhas limitações atrapalhe os meus irmãos a entender a Tua mensagem nesta noite. Usa-me, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós oramos no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Irmãos, a parábola, ela é uma história ensinada por Jesus para mostrar as diferentes formas em que o Evangelho é recebido na vida das pessoas. E é para isso que Jesus a usa. Jesus, ele usa essa ilustração de sementes sendo lançada em solos, em diferentes tipos de solos, para explicar as diferentes respostas que as pessoas dão ao ouvir o Evangelho. Porque nós aprendemos durante esta série de mensagem que a semente é a palavra do Senhor, é o Evangelho. E nós aprendemos também durante este mês que esses solos representam os corações. E nós sabemos que para cada coração tem uma pessoa. Então, ela representa o coração e representa uma categoria de pessoa, um tipo de pessoa. E essa parábola, por mais que ela tenha tanto tempo que Jesus a usou, hoje essa parábola, ela tem o objetivo de chamar a nossa atenção para observarmos qual é a nossa resposta, a nossa resposta de vida, de tudo aquilo que nós temos ouvido do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parábola, ela não ficou lá atrás, ela nos alcança hoje, aqui, agora, neste momento. E eu quero que enquanto eu estiver ministrando esta palavra do Senhor ao seu coração, eu quero que você faça uma introspecção na tentativa de dar uma resposta ao Espírito Santo, para que você possa entender assim: será que o meu coração é um coração sufocado? Será que o meu coração é um coração duro, ao ponto da palavra nem sequer surgir efeito dentro dele? Ou será que o meu coração, ele é de pedra? Ou será que o meu coração é bom, produtivo, um coração que produz para o reino? A perspectiva aqui é que nenhum desses solos, ele está lá fora não, irmãos. Todos esses solos nós vamos encontrar no que tange a eclésia, a igreja. Possivelmente durante a nossa caminhada encontraremos pessoas com corações duros para o Evangelho. Quantas pessoas você já pregou, falou de Jesus para ela e parece que aquilo não surge efeito na vida dela? E por vezes
eles até vêm para a igreja. Quantas vezes nós lidamos com pessoas que chegaram em nossa igreja com uma alegria, com um romper, uma felicidade da palavra, e de repente, quando você olhou para o lado procurando o seu irmão, ele já não se encontra mais na igreja. Ele foi embora. A semente, ela produziu algo de bom ali naquele momento, mas não tinha raiz, e aí algum problema veio, simplesmente ela morreu. Talvez nós já pregamos para pessoas, ou lidamos com pessoas que a semente germina, ela floresce, sabe? E ela fica bonita, e a nossa expectativa é que aquela semente, ela vai gerar um fruto, e quando de repente você olha para o lado, cadê o irmão? As preocupações da vida, as dificuldades, o prazer pelas coisas do mundo fez com que ele murchasse. E talvez hoje ele não se encontre em nosso meio. É sobre esses corações que Jesus está falando. Ele não está falando de um coração lá fora, ele está falando de um coração aqui. Porque se você reparar, todos esses solos foram semeados. Nenhum deles ficaram sem receber a semente. Então, possivelmente, são pessoas que ouvem o Evangelho, mas infelizmente, dentro da sua característica do seu coração, acontece o que a parábola narra para nós. Então eu quero que você pense nisso que eu estou falando. Qual é a resposta do seu coração para o Evangelho, para a palavra do Senhor que tem sido ministrada ao seu coração ao longo do tempo? E para isso, irmãos, eu vou fazer 3 pontos aqui. Eu vou trazer 3 características deste solo ou deste coração sufocado. E a primeira dela, e se você quiser anotar para que a gente compartilhe isso em nossa célula, a primeira característica desse solo, desse coração, é que esse coração ele é inclinado aos prazeres desta vida. Esse solo, ou esse coração, ele tinha, no caso da fala de Jesus naquele momento, ele falando para o povo, ele tinha uma boa aparência, ele parece, ou ele parecia estar limpo e preparado para o plantio. Nós vamos ver na narrativa de Mateus que a semente caiu ali, e logo que cai, aquela semente ela começa a germinar. Mas tem um problema, porque esse solo aqui, ou esse coração, muitas das vezes ele não apresenta o que está por baixo da superfície da terra. E aí, quem trabalha aqui, ou trabalhou com agricultura, vai entender o que eu estou falando, e eu vou trazer um contexto do 1º século, que é o momento aqui onde Jesus traz essa parábola. Os historiadores dizem que antes mesmo da terra ser arada, a terra primeiro ela era preparada, capinada, se semeava nela para depois passar o arado. A questão de arar antes vem depois do 1º século, não antes. No 1º século se semeia, depois ara. Olha que loucura, mas é o contexto histórico disso aqui. E o problema é o seguinte: o arado era de madeira, e ele só tinha 15 centímetros de fundura. O máximo que ele fazia de profundura era 15 centímetros. O problema é que esse coração, esse solo, ele tinha raízes profundas de ervas daninhas. E quando eu falo que esse coração, esse solo tinha raiz profunda, irmãos, é porque muitas das vezes nós
temos em nosso coração, sabe, um local, um calabouço, um esconderijo, onde nós, muitas das vezes, não queremos nos livrar de tudo, do que nós já passamos, do que nós já vivenciamos. Às vezes uma falta de perdão, às vezes uma dificuldade com o irmão, com a família. Ao invés de nós perdoarmos e abandonarmos isso, nós guardamos, sabe, lá no fundinho do coração. É disso que Jesus está falando. Essa semente foi semeada. O semeador, o solo parecia estar bom para o plantio. O problema é que quando o arado passa, ele alcança 15 centímetros. E a história vai dizer que as ervas daninhas, elas dão raízes de 30 centímetros de fundura. Irmãos, nós temos que trabalhar o nosso coração de formas a não guardar nada, nenhum resquício de problema dentro dele, porque são esses, sabe, esses esconderijos profundos dentro do nosso coração, que certamente vai atrapalhar a semente do Evangelho a brotar no seu coração, e fazer com que você dê frutos, e frutos que permaneçam. Então essa é a história aqui, desse primeiro ponto, desse coração que tem prazer, é inclinado pelos prazeres dessa vida. Os espinhos que se escondiam debaixo da superfície, no momento que a semente começou a brotar naquele solo, aqueles espinhos brotaram com muita rapidez, e todo mundo sabe. Hoje mesmo lá em casa, eu e a Priscila limpando o terraço, nós temos uma planta medicinal chamada, se eu não me engano, Ore pro Nobis, algo desse tipo, né? E pelo fato do vaso onde ela está plantada ter pouca terra, ela cresceu bastante. Depois ela começou a murchar as folhas. Aí a Priscila cortou, e a Priscila cismou que tem uma plantinha bonitinha nascendo do lado dela, não é isso, Priscila? E a Priscila falou que, deu muda. Quando nós fomos olhar as folhas, não era a mesma planta, era uma erva daninha. Ela nasceu primeiro do que a outra. Depois de cortada, a que presta, a que não presta cresce primeiro. Esse é o contexto aqui. É isso que sufoca essa semente ao ponto de não deixar que ela cresça e ela frutifique. E sabe, irmãos, esse solo, ele pertence àquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas infelizmente, com o passar dos dias, elas são sufocadas pelas preocupações deste mundo e pelos prazeres dessa vida. E isso é uma descrição completa de um homem mundano. E quando eu falo homem, eu estou falando de mulher também mundana. E quando eu falo de um homem mundano, eu estou falando de um homem ou de uma mulher que vive para as coisas deste mundo. Pessoas que são consumidas pelos cuidados deste século. Pessoas dentro do contexto que eu disse que todos esses solos, todos esses corações ouviram, receberam a semente. Pessoas que muitas das vezes se dizem crente, mas não se preocupam nem um pouco em viver uma vida que agrada a Deus. Essa é a primeira característica desse solo, a primeira característica desse coração. Um coração que é inclinado aos prazeres desta vida. A segunda característica é um coração seduzido e enganado pelas riquezas. E quando eu pensei nessa característica deste solo, eu pedi ao Espírito Santo que me ajudasse a lidar com isso, porque é uma característica assim que realmente precisamos saber lidar, porque nós sabemos o perigo que é
vivermos em função daquilo que temos ou sonhamos ter. As riquezas, elas podem ser um espinho na existência do homem, e é por isso que Jesus fala delas. Se ele não souber lidar com dinheiro, as perfurações desses espinhos, ela vai produzir feridas. Esse não saber lidar com as riquezas, não saber lidar com o dinheiro, com o prazer de ter aquilo que nós desejamos ter, esse prazer ele pode nos envenenar. E aí, quando eu falo envenenar, envenenar o nosso caráter, o nosso coração. O dinheiro, ele tem um poder espiritual tão terrível, que ele pode fazer com que um homem seja escravizado por ele, a ponto de abandonar a Deus. E é sobre isso que Jesus está falando. Muitos daqueles religiosos que ouviram Jesus no primeiro século, não o seguiram, porque não queria perder a riqueza que tinha. Lembra do jovem rico? Que conhecia os mandamentos, mas tinha uma preocupação: como eu vou herdar a vida eterna? E Jesus fala: é fácil, não tem muito problema, você já conhece os 10 mandamentos, então está fácil. Vende tudo que tens e me segue. Reparte com aqueles que precisam e vem. A tristeza tomou conta daquele jovem rico. E a narrativa vai dizer que ele foi embora. É disso que Jesus está falando. Esse coração, ele pertence àquelas pessoas que ouvirão a palavra de Deus, mas infelizmente são guiadas pelas riquezas terrenas, por negócios que despertam ambição, ganância, paixão, enfim, é um coração que ama tudo, só não ama Deus. E na aplicação, você vai ver comigo, quando eu for aplicar esse ponto, que o problema não é ter riqueza, que o problema não é ter o dinheiro, mas isso é um ponto que nós vamos trabalhar daqui a pouco nas aplicações. Então o dinheiro tem esse poder, e Jesus viu isso, não só com o jovem rico, mas com vários outros, com várias outras pessoas, que por conta de não abandonarem, não quiserem se dispor dos seus bens, não puderam seguir Jesus, porque amava mais o que tinha do que o próprio Senhor. A terceira característica desse coração, desse solo, ele é um coração que não produz. Irmãos, dentre os 4 solos, 3 não produziu. E a nossa introspectiva tem que estar baseada nisso. Eu tenho que produzir. Eu estou produzindo para o reino. Eu tenho gerado frutos para o reino. Então 3 solos não produziram. 3 solos não produziram, irmãos, com base na narrativa de Mateus e com base na narrativa de Marcos, que foram os 2 que estavam presentes. Porque na narrativa de Lucas, Lucas vai dizer que não amadureceu. Aí quando eu olhei para os outros 2 evangelistas, os 2 que estavam presentes, que se concordavam com o outro, eu disse: eu vou com os 2 que estavam presentes. Então dos 4 solos, 3 não produziu. Só o último solo que produziu. Então a terceira característica é um coração que não produz fruto. E aí, irmãos, esse coração que não produz fruto, ele está intrinsecamente ligado com os outros 2 pontos. Porque um coração mundano, um coração seduzido e enganado pelas riquezas desse mundo, automaticamente
este coração torna essa pessoa infrutífera. É automático. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, se o coração não é um coração bom, não é um solo bom, ele não vai produzir coisa boa. A pessoa que não produz frutos, geralmente, o dono ou a dona desse coração sufocado, que não produz, geralmente ele culpa aquele que produz. Ele culpa os outros corações ou as outras pessoas que produzem. Esse coração que não produz, ele culpa a igreja por não produzir. Ele vai até mais longe, esse coração que não produz, ele culpa Deus por ele não produzir. Agora lembre-se, os 4 corações, os 4 solos, foram semeados pela mesma semente, Só que nenhum dos 3 não produziu. Lembra que eu disse para que enquanto eu ministrasse aos nossos corações, você fizesse essa introspecção? Porque esses 3 corações, eles levam essas pessoas a não produzirem frutos no reino de Deus. Esse coração pertence àquelas pessoas que não produzem nada para o reino, vive somente para satisfazer os seus próprios interesses. Essas pessoas precisam entender que muitas das vezes não é o local onde elas estão que as atrapalham a frutificar, mas sim o coração que está cheio de raízes mundanas, um coração que é apaixonado pelas coisas deste mundo, é um coração dividido, então ele sufoca, ele entra em crise, porque ele não serve a um Senhor esse coração, ele serve a 2 senhores. É a pessoa que muitas das vezes está aqui dentro, mas o seu coração deseja estar lá fora. Essa é a terceira característica deste coração espinhoso. Irmãos, vocês observem comigo que todos os solos dessa parábola, todos esses solos, eles são iguais em sua composição. Eles estão todos os 4 ao alcance do mesmo semeador e da mesma semente. Os que os distinguem uns dos outros é se eles estão em condições adequadas para produzir ou não produzir. Essa é a diferença entre esses 4 solos. E eu quero aplicar estes pontos a qual eu expressei para vocês. Se a primeira característica deste coração é um coração inclinado aos prazeres desta vida, então o nosso coração, nós que estamos aqui, primeira aplicação, o nosso coração deve ser inclinado para as coisas do alto. E aí apóstolo Paulo explica isso muito bem em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, quando ele diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Meus irmãos, só há uma maneira de não vivermos em função dos prazeres desta vida, é vivermos a nossa vida em função do reino de Deus. Se o meu coração é inclinado para o meu trabalho, eu o farei para a glória de Deus. Se o meu coração é inclinado para os bens que eu tenho, todos eles serão para a glória de Deus. Tudo na minha vida tem que glorificar a Deus.
O problema não é ter prazer nas coisas que temos, ou que queremos ter. O problema é quando tudo que temos não glorifica a Deus e nos atrapalha a servi-lo. Eu falo isso, irmãos, porque parece que o cristão não, quando a gente fala assim, não explica, parece que o cristão não pode viver as coisas boas deste mundo. E isso não é verdade. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós temos sim muitas coisas boas para vivermos e aproveitarmos enquanto aqui neste mundo estivermos. Mas nenhuma delas poderá tirar o nosso foco de Jesus. A palavra de Deus, a semente, a que germina, cresce e gera frutos. E para isso acontecer no meu coração e no seu coração, essa semente ela precisa ter primazia na sua vida. Se o seu coração estiver dividido, essa semente nunca brotará no seu coração. A semente tem que ter primazia. Não pode ter outras coisas crescendo com essa semente, porque essas outras coisas vão sufocar a semente e não vai deixar com que ela germine. Talvez até cresça, mas não vai gerar fruto. Agora, a segunda aplicação que eu faço, baseado no nosso segundo ponto, que é um coração seduzido e enganado pelas riquezas, então o nosso coração, ele tem que pertencer a Jesus. Jesus deve ser o Senhor do nosso coração. Observe comigo o que o evangelista vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quando Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores, Ele está fazendo uma exortação e mostrando para nós que Jesus, Ele tem que ter a exclusividade dentro do nosso coração. Tem que ser exclusivo. Nosso coração não pode ser dividido. Nós não podemos perder o tempo, o nosso tempo com tesouros passageiros, quando nós temos tesouros eternos em Cristo Jesus. As glórias do mundo não podem ser mais fascinantes que as promessas da graça. A graça é maior do que qualquer outra coisa que se pode ter enquanto aqui estivermos. Só que enquanto aqui estivermos, nós vamos usufruir de tudo aquilo que Deus tem nos dado, de forma que tudo que Ele tem nos dado glorificará o nome dEle. Esse é o detalhe. Se temos, que tudo glorifique a Deus. O problema não é não estar em possuir riquezas, mas é ser possuído por elas. Aqueles que possuem riquezas, mas servem a Deus como Senhor acima de tudo, colocam todos os seus bens e todos os seus esforços ao serviço do Senhor, ao dispor do reino de Deus, esses demonstram que Jesus é o Senhor da vida deles. Então o problema não é ter, o problema não é querer ter e trabalhar para ter. O problema é se o que temos glorifica a Deus ou não. O problema é se o que temos tira o nosso foco de Deus ou não. A terceira aplicação, para a gente caminhar para o final, baseada no terceiro ponto que eu disse, que esse coração é um coração que não produz, é uma das características desse coração sufocado, desse coração espinhoso. A terceira aplicação é um fato: nosso coração precisa ser fértil.
E aí Lucas, ele vai trabalhar isso de uma forma que a gente desperta para esse realinhar de foco no Evangelho. Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45 diz assim, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom, toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Olha o detalhe, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala o que está cheio o seu coração. Para que o nosso coração seja de fato um coração que produz para o reino, precisamos nos render à palavra do Senhor. Precisamos ter atenção e cuidado para fazermos o que a palavra nos manda fazer. A semente, ela precisa ser acolhida, ela precisa de espaço para poder crescer e para poder frutificar. E esse espaço, esse solo fértil, ele só se dá quando este coração é um coração que busca a comunhão com Deus. É um coração que busca intimidade com o Senhor. É um coração que ora, um coração que guarda a palavra, como o salmista diz: guardei a tua palavra na tábua do meu coração. Não vou falar tauba não, tá? Estou aprendendo. Tábua do seu coração, para que eu não peque. Então é isso que nós precisamos fazer, buscar esta comunhão com Deus, através da oração, da leitura da palavra, porque o Espírito Santo, Ele sim, fornece luz, fornece sol, fornece umidade, fornece todos os elementos necessários ao desenvolvimento dessa semente no nosso coração. É disso que Jesus está falando. Esse é um mistério que Jesus revela ao explicar a parábola, que é através do Espírito Santo que vai fazer essa busca, esse depender dele, que vai fazer com que tudo aquilo que nós ouvimos da parte do Senhor brota em nosso coração, cresça, floresça e frutifique, frutos que permaneçam para o reino de Deus. Só um coração quebrantado está apto para o plantio, e certamente florescerá e produzirá bons frutos para a glória de Deus. E eu quero finalizar aqui a nossa reflexão com uma pergunta. E é essa pergunta que ela só pode ser respondida através dessa introspecção que eu sugeri para que nós fizéssemos enquanto aqui estamos. A nossa vida tem sido frutífera? Ou ocupamos apenas espaço, sem produzirmos fruto nenhum? Um teólogo presbiteriano chamado John Michael, ele diz que para muitos homens, o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. Para muitos homens, o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. Não podemos viver satisfeitos se a nossa vida não gera vida em outras pessoas. Não podemos viver agarrado aos hábitos, escravos da rotina, vivendo uma vida infrutífera no reino de Deus. Porque quando o nosso coração é fértil, a semente frutifica, os frutos aparecem,
o nosso caráter é transformado e a nossa vida muda. Precisamos viver hoje, agora, nesse exato momento. Precisamos viver o reino de Deus em nossas vidas. Lucas 17, capítulo 21, Jesus vai dizer: o reino de Deus está entre vocês. Não vamos deixar para frutificar depois, é agora. E os dar fruto, o fruto muitas das vezes, irmãos, você já viu alguma mangueira comendo o seu próprio fruto? Você nunca vai ver uma árvore que gera fruto, ela comer o seu próprio fruto. O fruto que você gera alimenta o seu irmão que está do seu lado. O fruto que é gerado na sua vida alimenta a sua família, o seu filho. O fruto que você gera em você é capaz de alimentar os seus amigos no trabalho, na escola, na faculdade, aonde quer que você vá. O seu fruto não é o seu alimento, é o alimento daquele que precisa. E aí, a palavra frutifica em você, para que você alimente outra pessoa. Amém? Que o Espírito Santo nos ajude a mantermos o nosso foco e a manter o nosso coração fértil para o Evangelho do Senhor. Vamos se colocar de pé, vamos orar, espantar o sono. Os meninos vão cantar mais um louvor. Guarda essa palavra no seu coração. Responda essa pergunta para você mesmo. O que está te impedindo a você florescer aonde você está? Não é o local, não é o seu companheiro, não é a sua companheira, não é o irmão que senta do seu lado. É um coração que muitas das vezes parece que está apto ao plantio, mas tem algo dentro dele, raízes profundas dentro dele, que atrapalham que a semente germine e frutifique. Deus, rendemos graças ao teu nome. É pela tua palavra que nós estamos aqui neste momento. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso coração, Senhor. Se há, Senhor, dentro do meu coração ou do coração dos meus irmãos, alguma raiz que tenha atrapalhado a tua palavra germinar, gerar fruto, Senhor, que o Senhor trabalhe agora no nosso coração. Tira, Senhor, toda raiz do mal, toda erva daninha, toda raiz profunda que tenha atrapalhado com que a sua palavra frutifique dentro de mim e dentro dos meus irmãos. Queremos ser como o próximo solo que vai ser pregado no próximo domingo, um solo fértil, que frutifica 100 por 1. Meu Deus, é o que nós queremos. Uma semente produzir 100. Pai, faz isso com a gente. Uma semente produzir 60, faz isso com a gente, Senhor. Uma semente produzir 30, Senhor, leva a gente a viver e se renovar com o Senhor. Leva a gente a produzir realmente para o teu reino. Leva a gente a alcançar outras pessoas, 100, 60 pessoas. Quantas pessoas o Senhor quiser, nos dê estratégia, Senhor. Cura o nosso a nossa alma, trata, Senhor, a nossa vida, passa com o arado, Senhor, faça com que a sua palavra, Senhor, germine no nosso coração, e que a gente produza fruto. Esse é o meu anseio, com certeza é o anseio da tua igreja, aqui neste momento. Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua misericórdia, seja com a gente,
em nome de Jesus. Amém e amém.